Bom dia, 1001, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem e em paz. Hoje nós vamos resumir os nossos estudos sobre coesão, né? E aí nós vimos alguns elementos, né, mecanismos que promovem a coesão de um texto. E a coesão nada mais é a sequência de ideias, né, no discurso, sem que você precise ficar repetindo o mesmo sujeito ou repetindo a mesma expressão ou a mesma oração. Você vai fazendo a ligação de ideias, somando, né, ideias através de elementos coesivos. E aí nós vimos que nós temos esses elementos coesivos. O lexical, quando você faz uma reinteração ou uma substituição, e vocês verão mais à frente o que significam esses termos, reinteração e substituição. A referencial, que pode ser anáfora ou catáfora, vocês viram na aula passada, e aí vai fazer o uso de pronomes, advérbios, substantivos ou palavras substantivadas. Quando ele usa aí o termo nominalização, é você tornar palavras que não são substantivas como nomes, ou seja, substantivando-as, ok? Interfrásica, porque nós vimos também que há dois tipos nas orações de coesão, a frásica e a interfrásica. A frásica são as concordâncias nominais, né? A concordância do verbo com o sujeito, a concordância do adjetivo com o substantivo, que tem que concordar em gênero e número, e a interfrásica, que é as chamadas orações coordenadas, subordinadas, que utilizam das conjunções dos pronomes relativos para conectarem as ações, ou seja, as orações, os períodos que nós criamos ao relatar, narrar acontecimentos, fatos, ideias. E aí esses conectores podem ser para especificar, reforçar, estruturar, contrastar. O que seria contrastar? É expressar ideias opostas ou somente sequencial, ou seja, dar sequência às ações do discurso. Temporal são aqueles conectivos que vão estabelecer na narrativa, na descrição, o tempo em que ocorrem as ações, o tempo que é mostrado os fatos. Então, são utilizados através dos modos verbais. Pelo verbo, pela forma verbal, você vai tendo uma noção do tempo dos acontecimentos, do tempo da narrativa, do tempo da argumentativa, ok? Porque nesse caso aí, observem aí, ele está estabelecendo o tempo dentro de textos narrativos, descritivos, argumentativos, expositivos, que aí são tipos de textos, tá? Bom, vamos ver o que são reinteração e substituição. Já que estamos falando de léxico, léxico vem do termo, né, da palavra em si, dos elementos que compõem o discurso, né, as ideias que compõem o discurso. Então vamos lá. Reinteração. A reinteração é quando você utiliza o mesmo termo para reiterar, confirmar. E aí vamos ver aí o tipo de reinteração que nós temos. O presidente viajou para o exterior. Ó, o presidente levou consigo uma grande comitiva. O mesmo item lexical, ou seja, léxico não é termo, o mesmo termo, a mesma palavra, reiterando, reafirmando. Também podemos usar sinônimo. Por exemplo, uma menininha correu ao meu encontro. A garota parecia assustada. A garota se refere à menininha. E aí, para não repetir menininha, a reiteração, né, do sujeito foi estabelecida por um sinônimo. Hiperônimos são aquelas palavras que têm grafias diferentes, sons diferentes,
muitas das vezes escritas diferentes, mas significados equivalentes. E aí vamos lá. O avião ia levantar voo. O aparelho fazia um ruído ensurdecedor. Olha, hiperônimo, aparelho designa o gênero que o avião é, ou seja, é a espécie de veículo, é a espécie do objeto, né? Um aparelho que levanta voo, que carrega, né? Transporta, melhor dizendo, transporta pessoas, cargas. Então, são palavras diferentes, mas com sentidos equivalentes. Isso é reiteração. Agora vamos à substituição. A substituição consiste na colocação de um item em lugar de outro elemento do texto ou da oração. Ou seja, você continua o texto e aí você vai substituir, né, ou uma oração inteira, ou um termo da oração, por uma palavra que pode ser nominal, um substantivo, um adjetivo, pode ser verbal, pode ser frasal. Quando ele fala frasal, é uma frase inteira. E aí vamos ao exemplo. Pedro comprou um carro novo e José também. Olha o também como substituiu toda a frase, ou seja, toda a oração comprou um carro novo. Porque se eu fosse repetir, ficaria Pedro comprou um carro novo e José comprou um carro novo. Para não ficar repetitivo o discurso, eu usei a palavra também, que confirma e faz referência à ação parecida, ou seja, igual à do Pedro, tá? O professor acha que os alunos não estão preparados, mas eu não penso assim como o professor. Observaram? Ou seja, se ele acha que os alunos não estão preparados, eu não penso assim, eu não acho que os alunos não estejam preparados. O padre aconselhou-se, todos fizeram o mesmo, todos fizeram o mesmo foi aconselharem-se. Ou seja, observem que são elementos coesivos, dão continuidade ao discurso, fazendo referência a termos anteriores ou orações anteriores. Minha prima comprou um gurgel, eu também estou querendo um o quê? Gurgel, né? Então esse está expressando o produto que a minha prima quer. Não é difícil, né, pessoal? Isso aí nós fazemos intuitivamente quando aprendemos as flexões de gênero e número das classes gramaticais, quando aprendemos as flexões e conjugações dos verbos, que são as ações. Então, nesse momento que nós exercitamos as classes gramaticais, nós estamos exercitando a estrutura do discurso, a forma coerente de passar a informação de forma coesiva, objetiva, sucinta. E aí tem aqui, ó, um resumozinho. Coesão lexical consiste na reiteração e substituição. Reiteração é a repetição, muitas das vezes, de um termo ou um sinônimo. E aí nós temos como substituição, para não repetirmos, sinonimia, antonimia, hiperonimia e hiponimia. Fechando o nosso estudo, nós temos aí um esqueleto de tudo que nós estudamos. A coesão gramatical, que consiste na referencial, quando fazemos referência de termos dentro do discurso através dos pronomes, né, através das conjunções também, mas principalmente dos pronomes substantivos e outros termos. Também a frásica, que é a concordância de gênero e número, né, dos elementos das classes gramaticais. A interfrásica, que é estabelecida
pela coordenação e subordinação através dos conectivos, que são chamadas conjunções subordinadas e as conjunções coordenadas. O temporal, a coesão temporal, que consiste na colocação dos verbos, modos e tempos verbais que vão determinar o momento da ação, né? E a coesão lexical, que fala especificamente dos termos utilizados. Essa coesão pode ser reiteração, repetição ou uso do antônimo e sinônimo, e mais usual, concisa e objetiva, a substituição, quando eu faço uso também de sinônimos, antônimos, parônimos, homônimos, né? Fechamos assim o nosso estudo da semana com coesão. Eliminamos, ou melhor dizendo, aprendemos o que é a chamada coesão textual, como ela é cobrada, quais os elementos que a compõem. Tenham um bom estudo. Eu estarei aplicando exercícios sobre esse assunto lá no Classroom, para que vocês possam me responder por lá mesmo, tá? Eu estou aguardando vocês. Um beijo, cuidem-se bem e sejam felizes.